coloca assim: venho aqui lhe perguntar por conta de um ponto levantado por um amigo meu anarquista. Como se pode garantir a luta e a vitória contra o revisionismo em processos revolucionários e evitar que ele seja restaurado como na União Soviética pós-Stalin e na China pós-Mao? Se puder também esclarecer como esses processos de revisionismo se deram e as lutas contra eles, fico agradecido. Então, é importante responder isso, né? Bom, então essa questão da restauração e do revisionismo, né? Acho que é importante fazer uma elaboração inicial antes para isso ficar claro. Quando a gente fala do revisionismo, né, e do papel que o revisionismo teve nas restaurações capitalistas, a gente entende que esse é o perigo principal, né? Então, por que eu digo isso? Porque muita gente coloca os motivos da queda do socialismo no século XX, os motivos dos países socialistas terem deixado de serem socialistas no século XX, principalmente porque os Estados Unidos embargou, porque a direção era burocratizada, porque a população foi contra, porque os Estados Unidos forçou a mão ali na corrida espacial militar e a União Soviética não deu conta, porque a propriedade pública não funciona. Então se dão vários motivos, né, várias desculpas do porquê que o socialismo não funcionou, que do meu ponto de vista todas essas explicações são erradas. Uma coisa é você ter várias contradições que envolvem o processo de construção socialista. Então, evidentemente, a contradição com o imperialismo é uma contradição latente dentro do socialismo. Entretanto, a menos que o país imperialista esteja invadindo um país socialista, ou um país qualquer, a contradição com o imperialismo não é a principal. Via de regra, não é a principal. A contradição principal é sempre interna. Porque se a gente pega desde Marx, a filosofia e tal, o movimento ele se desenvolve a partir de contradições internas. Né? E isso é o principal, é a contradição interna que determina o fenômeno, e ela é a principal, e não necessariamente os fatores exógenos, externos. E a principal explicação que traz o motivo do porquê o socialismo acabou durante o século XX, que é comprovada na prática, e eu já vou demonstrar isso, é de que o revisionismo foi a causa principal da restauração capitalista. Por quê? Lenin já colocava que o que é o revisionismo? O revisionismo nada mais é do que a negação do marxismo, a negação dos interesses do proletariado, dos interesses do povo, travestido de marxismo, travestido no Partido Comunista, fingindo ser comunista, mas na prática negando de fato o comunismo. Antes de um processo revolucionário, o revisionismo atua de todas as formas no impedimento das revoluções, no desenvolvimento das revoluções. E é importante que a gente não tenha essa visão de um ponto de vista maniqueísta, como, por exemplo, vários companheiros às vezes colocam. O ponto fundamental é o seguinte: para você desenvolver uma revolução, você tem inúmeros problemas que devem ser resolvidos. Aqueles que preferem, ao invés de assegurar os interesses do proletariado, sob o ponto de vista de que não há conjuntura para isso, não há conjuntura para assegurar o socialismo e os interesses do proletariado, eles vão lá e falam, então eles boicotam a revolução. Eles falam, não é possível fazer a revolução, vamos trocar isso aí por alguns cargos no parlamento. Vamos buscar disputar a eleição, vamos só fazer trabalho de massa sem colocar a disputa pelo poder político, né, porque não dá para fazer disputa pelo poder político mesmo. E aí você tem, né, o revisionismo que impede, dando respostas fáceis, respostas simples para problemas complexos. E como que o marxismo se desenvolve? Lutando contra o revisionismo, dando as respostas corretas para os problemas práticos, superando essas concepções incorretas e levando a cabo uma revolução. Então, por exemplo, a essa pergunta de não há condições subjetivas e objetivas para a revolução socialista, então que se prepare as condições subjetivas ao máximo para iniciar assim que as condições objetivas permitam, certo? Desenvolver condições subjetivas para atuar na realidade e torná-las favoráveis ao desenvolvimento da revolução. É isso que o presidente Gonçalo colocava, por exemplo, contra aqueles que falavam que não era possível ter uma revolução no Peru. Então, né, estou destacando isso porque, uma vez vencido o processo revolucionário, uma vez iniciada a construção do socialismo, passa-se aos elementos revisionistas, então, buscar restaurar o capitalismo. Por quê? Porque construir um sistema de propriedade coletiva é difícil. Você vai ter escassez de produtos, de variedade de produtos por muito tempo. Você vai ter que enfrentar embargos e boicotes e sabotagem muito grande. De forma que defender de fato o socialismo, defender uma linha de esquerda,
passa a ser a principal tarefa dentro do socialismo para garantir que seja construída essa sociedade e que se avance futuramente a atingir o luminoso comunismo. E, né, como eu afirmei, busca-se, né, esses elementos revisionistas a restaurarem o capitalismo. E como que isso se dá? Principalmente através da teoria das forças produtivas, de que para desenvolver as forças produtivas é necessário restaurar a propriedade privada para que assim, né, se desenvolva a técnica, a tecnologia e no futuro haja ali uma conversão dessa propriedade em propriedade socialista, né, distorcendo absolutamente a obra de Marx sobre esse assunto. Eu já fiz uma breve crítica sobre isso ali naquele documento do Partido Comunista da China, que já tratava sobre isso. Mas o ponto fundamental que a gente tem que entender é o seguinte: se a gente pega a história da restauração do capitalismo na União Soviética, vocês vão ver que, ao contrário do que se acredita, que a propriedade privada havia sido restaurada com Gorbachev, a propriedade privada, na verdade, ela foi restaurada já com Khrushchev. Desde o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, o PQUS, ali já o Khrushchev, ele já havia retirado o sistema de democratização do produto social, né? Então você tinha um produto social, né, que era o lucro das fábricas, a renda socialmente produzida, basicamente, né, o produto social advindo dos operários e camponeses, e você havia um sistema, ainda que indireto, mas democrático, para garantir que esse produto fosse distribuído democraticamente entre os trabalhadores. Então os sindicatos tinham um grande poder, por exemplo, na determinação dos salários, na determinação de aonde que ia ser investido o produto social, né? Então, trabalho excedente, aonde que ele ia ser investido? Ele vai ser investido na saúde, na educação, no comércio, enfim, assim por diante. Era o proletariado que decidia através dos seus sindicatos. Então, o proletariado tinha todo esse poder de decisão durante a era Stalin, né? No meu livro eu trato sobre isso. E com Khrushchev, passa-se a perder isso. Né, há várias críticas, por exemplo, do presidente Mao e do próprio Che Guevara, de como o Khrushchev ele introduziu uma superestrutura capitalista nas cooperativas, no qual foi se perdendo essa democratização do produto social, e de como, por exemplo, o produto não era mais reinvestido nos salários. Passou a ser determinado por burocratas do partido, unicamente. Não havia mais a participação social nessa distribuição dos lucros. De forma que a propriedade privada já havia sido restaurada, sob a forma de propriedade estatal, sob a fachada de propriedade de todo o povo. Isso já havia acontecido com Khrushchev, não foi com Gorbachev, não. Isso é muito bem documentado por economistas soviéticos e pós-soviéticos, como, por exemplo, a economista Tatiana Kabarova, que demonstra como que a democratização do produto social, que ela chama de socialização da mais-valia, só que mais-valia é um termo impreciso aí, porque a mais-valia não existe no socialismo, né? Seria, na verdade, o trabalho excedente. A socialização do trabalho excedente deixou de existir após Khrushchev. Novamente, porque na época havia-se uma discussão de que era necessário investir na indústria leve, era necessário desenvolver a indústria leve, e a resposta para isso foi o revisionismo. Foi, de fato, restaurar a propriedade sob a concepção de aumentar o número de produção de bens de consumo. E aí vejam, né? O presidente Mao, investigando essa situação em profunda luta de classes, tanto contra os revisionistas soviéticos quanto contra os revisionistas dentro do Partido Comunista da China, como Liu Shaoqi e Deng Xiaoping, ele vai perceber que houve uma restauração do capitalismo na União Soviética, mas que politicamente se deu através dos dois todos e três pacíficos de Khrushchev, né, que os companheiros já sabem, já devo ter falado algumas vezes, né? Que era a compreensão de que a União Soviética havia deixado de ser uma ditadura do proletariado e tornado-se uma ditadura de todo o povo, e o Partido Comunista tinha deixado de ser o partido do proletariado e o partido de todo o povo. Isso que o Khrushchev falava. Além disso, a transição pacífica, emulação pacífica e coexistência pacífica, que basicamente colocava o proletariado, né, contra a luta armada, contra o desenvolvimento das revoluções anticoloniais e socialistas durante o século XX, e colocava, na verdade, a serviço da luta pacifista, a serviço do eleitoralismo e da aliança com o imperialismo. Ou seja, o revisionismo político, a restauração da ditadura da burguesia, pressupôs a restauração do capitalismo. Então você teve que ter o revisionismo subindo a cabeça do Estado, dando respostas simples, mas incorretas para problemas complexos, e, por sua vez, restaurando após isso a propriedade privada na antiga sociedade socialista. E qual que vai ser a resposta que o presidente Mao vai dar para isso? Elevar a luta ideológica em toda a sociedade.
na economia, na política, na cultura, nas artes, em todos os aspectos da sociedade, através da grande revolução cultural proletária. A grande revolução cultural proletária, compreendendo que a luta de classes continua a existir sob o socialismo e que leva-se vários séculos para definir quem vence e quem perde. Vários séculos de restauração e contra-restauração, inclusive. E que, através da revolução cultural, é cabível ao proletariado impedir essa restauração capitalista e lutar contra a sua efetivação. É isso que o presidente Mao vai colocar. E o ponto principal disso tudo é que isso foi comprovado na prática. Porque esse processo de restauração da propriedade privada sob o socialismo, ele aconteceu tanto na União Soviética quanto em todos os países à época chamados socialistas, principalmente os que representavam ali as democracias populares, né, as democracias populares do leste europeu, mas também as revoluções em África, que também se tornaram subordinadas ao imperialismo soviético, passaram a ter a sua mais-valia extraída pelos imperialistas russos, e basicamente todas as revoluções dessa época vão estar capitulando e fazendo essa restauração dessa propriedade privada e da ditadura da burguesia. Vejam, portanto, que o único lugar que isso não aconteceu foi na China do presidente Mao, e particularmente através dos períodos de 1966 e 1976, foi reforçada, reafirmada e aprofundada a propriedade social dos meios de produção, a propriedade de todo o povo e a coletivização das fábricas, como os operários continuavam a ter um grande poder sobre, novamente, né, o produto social, o trabalho excedente, onde que era investido, né, sobre a gestão da produção, como que vai produzir determinado produto ou outro. Então, todo o proletariado manteve esse poder por 10 anos, ou seja, na ideologia do proletariado, foi comprovado. Então o companheiro pergunta, como impedir a restauração capitalista? Né, isso é até um tema do meu vídeo, né, eu tenho um vídeo com esse título, né, Como Impedir a Restauração Capitalista. Eu vou até compartilhar com os companheiros, porque na verdade tudo que eu tô falando aqui já está nesse vídeo. Esse aqui é o vídeo, né, Como Impedir a Restauração Capitalista, a história da grande revolução cultural proletária na China, certo? Precisamente nesse vídeo aqui onde eu trato sobre essas questões. Por quê? Foi comprovado. E aí, né, o companheiro pergunta, mas por que restaurou? O próprio presidente Mao falava. A luta de restauração contra a restauração vai durar séculos. O que foi feito errado na grande revolução cultural, que na verdade foi pelo próprio período histórico houve dificuldade de se implementar isso, é um mar armado de massas. Por quê? Porque os revisionistas, tanto na União Soviética como na China, eles se aproveitaram e utilizaram da força militar do exército para conseguir dar um golpe na sociedade. Conseguiram utilizar a força armada militar e assim restaurar o capitalismo por meio das armas, por meio das forças. O Khrushchev reprimiu muito o grupo marxista e reprimiu muita manifestação pró-Stalin que aconteceu na União Soviética, naquela época, que eram contra a restauração capitalista por ele empreendida. De forma que o que o presidente Mao colocava, e que foi um exemplo expresso na Comuna de Xangai, é que o povo armado em organizações operárias armadas populares levantem suas armas contra os revisionistas e, se o exército se tornar revisionista, capitalista, contra o próprio exército. Ah, mas como isso funcionaria? Em Xangai, Tempestade de Janeiro, também falo disso nesse vídeo. Quando os revisionistas haviam tomado o poder em Xangai, do partido de Xangai, o exército também havia se convertido em parte revisionista, e as massas armadas, em mais de 40 organizações operárias, pegaram em armas e conjuraram a restauração capitalista. Através de guerra de guerrilhas, retomaram a cidade e estabeleceram lá o que ficou conhecido como Comuna de Xangai, posteriormente Comitês Revolucionários 3 em 1, que era a forma política da Revolução Cultural na época, a forma política de governo, de controle propriamente. Então, é com isso, é com o mar armado de massa. E o presidente Mao falou, isso tem que ser generalizado por todo o país. Todo o país, todas as cidades têm que ter milícias operárias que defendam de armas na mão contra a restauração capitalista. É essa a fórmula, é esse o método para impedir a restauração. E um dos grandes logos, um dos grandes aportes do maoísmo. Né, e particularmente também das contribuições de validez universal do presidente Gonçalo. Como que ocorreu na China, não foi possível expandir, né, o tamanho da China na época, inúmeros problemas políticos, sociais e tal. Acabou que não houve uma expansão generalizada das milícias armadas em todo o país, e a restauração enfrentou resistência.
né? Você tem relatos de organizações armadas de operários e camponeses que pegaram em armas contra o exército revisionista e que foram reprimidas. Mas, novamente, isso não se generalizou por todo o país, foi em algumas cidades específicas. Se houvesse se generalizado, a história poderia ter sido outra, assim como foi a história de Xangai outra, certo? Então, né, quando a gente fala disso, a nível ideológico, a restauração capitalista já é entendida e já é tido todos os meios para se combatê-la. Evidentemente que nas novas revoluções que podem vir a triunfar nos próximos séculos, o fato é que cabe a cada país desenvolver os seus métodos próprios, dadas as suas especificidades, dos seus revisionismos, da sua forma de combate à restauração capitalista. Mas a nível ideológico universal, já está traçado. E não significa que, uma vez que aconteçam novas evoluções socialistas, não vai mais acontecer restauração capitalista. Pelo contrário, vai sim. Vai acontecer em muitas, porque, novamente, é uma batalha de séculos. Cabe ao proletariado, né, em sua revolução mundial, conseguir aplicar os métodos da revolução cultural e, particularmente, né, do mar armado de massas, de levar a luta por toda a sociedade e estabelecer a luta armada como forma de conjurar a restauração capitalista, para impedir, né, que se mantenha as contra-restaurações e efetive-se propriamente o desenvolvimento da sociedade até o comunismo. Isso a nível teórico. Mas, né, a nível ideológico, isso já está muito bem traçado. E, como eu falei, comprovado na prática da Revolução Chinesa.